Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, você está no Quem Somos Nós. Um exercício de humildade frente à nossa completa ignorância, mas também um exercício de persistência em querer honestamente compreender o que for possível a respeito da nossa existência. Você pode ouvir todas as nossas conversas com pessoas importantes das mais variadas atividades humanas no Território Eldorado, ou no Casa do Saber, ou direto no quemsomosnós.com.br. Hoje nós vamos conversar com mais uma pessoa que escolheu a política como sua forma de atuação na sociedade. Nós vamos tentar deixar de lado qualquer tipo de discurso ou também ranço pela atividade política. Estamos falando com gente séria, pessoas que inegavelmente colocaram o Brasil e a população como prioridade de suas vidas. Independente se você enxerga o mundo da mesma maneira que eles ou não, vale a pena para entender quem o atual secretário de Educação da cidade de São Paulo, Gabriel Chalita, acha que nós somos. Vou tratá-lo não como autoridade pública, que ele é, mas como pessoa. Por isso, sem cargos ou formalismos, já que aqui somos todos apenas gente tentando entender a vida. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Uma honra estar aqui. A honra é nossa. Quem é você? Eu acho que eu sou uma pessoa que fez uma opção pela vida. Eu gosto de viver, eu sou uma pessoa que me apaixona por desafios. Cada coisa que eu estou fazendo, cada momento que eu estou vivendo, eu acho que aquele instante é precioso. Assim, eu tenho muito prazer em viver, eu gosto de viver. Acho bonito isso, mas é verdade mesmo? É verdade. Você consegue? Eu gostaria também de ser todo dia assim, mas você consegue? Você não tem assim, meu Deus, não aguento mais isso. Ou como é difícil às vezes a carga de ser humano e tal. Você não tem assim... Você sabe que eu acho que eu tenho, claro que angústias, inquietações, né? Eu tenho preocupações com o ser humano, eu reflito muito sobre isso, mas assim, sobre a opção pela vida, eu tento colocar bom humor nas coisas que eu faço, mesmo coisas que não sejam tão agradáveis naquele momento. Porque às vezes para você conquistar alguma coisa muito legal, você tem que passar por situações que não são tão agradáveis, mas faz parte da vida. E eu tento encontrar alguma coisa legal naquilo que eu estou fazendo, né? Primeiro assim, eu acredito muito nas escolhas. A vida ela é feita de escolhas, né? Inclusive o jeito de olhar as coisas, é isso? Inclusive o jeito de olhar as coisas. E a gente, às vezes a gente faz escolhas erradas. E aí você se arrepende daquilo e aprende um pouco, né? Das escolhas banais às mais complexas, né? Se você não gosta muito de trânsito, não vai para a praia no feriado para não ficar parado no trânsito. Então é uma escolha errada que você faz uma vez, ficou 10 horas lá e fala assim, por que eu preciso passar por isso? Não, você não precisa passar por isso. É legal você ficar na sua cidade também e não enfrentar esse trânsito se para você aquilo é penoso, né? Então eu acho que desde essas coisas mais banais até assim, o que eu quero da minha vida, né? O que eu quero da minha vida daqui a 2 anos, daqui a 5, daqui a 10? As opções que eu estou fazendo são opções que eu me sinto feliz com elas. Eu acho que eu sou útil para as pessoas e para mim, porque eu tenho que encontrar prazer. Eu amo ser professor. Eu entro numa sala de aula e eu saio assim, fascinado com as possibilidades que uma sala de aula me dá. Eu pego uma turma de Direito, por exemplo, eu comecei meu curso de mestrado e doutorado na PUC esse ano, trabalhando o desejo no Direito. Como é que você trabalha o conceito do desejo? E aí eu fiquei vendo ali, né, porque o pessoal ali já é juiz, promotor e tal, pessoas maduras, né, que de repente eles tinham não tinham uma visão, olhado né, dessa maneira. Não tinham olhado, e tem tudo a ver, porque você julga pessoas, você acusa pessoas, você defende pessoas, você trabalha com histórias. Um juiz, quando ele decide se uma criança fica com o pai ou com a mãe, isso é de uma complexidade, né? E como é que o seu desejo interfere nisso? Então, eu vou para uma sala, eu posso estar cansado, mas eu entro na sala de aula, eu tenho tanto prazer naquilo que eu faço. Assim, palestras, né? O ano passado eu tive uma semana de palestras que eu fui para Recife, de lá para
Juazeiro do Norte, de lá para Fortaleza, de lá para Natal. Pronto, não, que você tem de não, milhagem, Macapá. tá uma maravilha. Aí você fala assim, eu não gosto muito de ficar andando de avião de um lado para outro assim, mas e o prazer que é chegar em Macapá e dar uma palestra para educadores de lá, que me conhecem por livros tal, e que assim, a gente nunca teve um contato. É isso que eu falo, se você ficar reclamando do avião o tempo todo, você não curte a palestra. E aquele momento com eles é uma opção pela vida, né? É nesse sentido que eu falo assim, Eu olha, entendo, é muito eu legal entendo o que isso, você está né? falando. A minha pergunta é como é difícil. É, Porque eu entendo, claro. Agora vamos voltar lá atrás. Você é de Cachoeira, certo? Cachoeira Paulista, Isso. uma linda Que cidade. é no Vale do Paraíba. É. Conta um pouquinho lá, desde o começo. Quem é você? De onde você vem? Olha, meu pai casou com 44 anos, 44, e eu sou filho caçula, temporão. Então, eu nasci... Quantos irmãos você tem? Nós éramos em 4 irmãos, morreram 2. Eu tive um irmão com síndrome de Down, que era o irmão acima de mim, e um outro que morreu de acidente de carro, né? Os 2 já morreram, ficou mais velho e eu. E eu tinha uma relação muito bonita com meu pai, assim, quando eu nasci, meu pai tinha 56 anos, e meu pai tinha uma docilidade, né? Era um homem com uma sabedoria de vida, um olhar tão poético sobre a vida, e um homem que sofreu muito. Os pais dele vieram do Líbano, tentando achar São Paulo, chegaram em Belo Horizonte, não sei como, do Porto de Santos para achar São Paulo, eles foram até Belo Horizonte, você imagina, né? Aí ele nasceu em Belo Horizonte, depois tentando vir para São Paulo, em Cachoeira Paulista encontraram um libanês lá que deram emprego para o meu avô. Aí meu pai foi servente de escola, depois foi feirante, depois teve uma loja, uma fábrica, acabou Tua mãe dona de casa. Minha mãe veio da Síria, minha mãe nasceu na Síria, né? E se encontraram aqui. Se encontraram em Taubaté. Meu pai foi assistir um jogo do Corinthians, viu minha mãe na calçada. Meu pai não ia casar, porque ele gostava de cuidar dos pais e tal. Viu minha mãe e se apaixonou. Minha mãe tinha 20 e poucos anos, e aí eles construíram uma história linda de amor tal. Minha mãe é viva, né? Eu amo a minha mãe. Agora meu pai, Celso, ele tinha uma coisa assim, ele tinha gestos tão bonitos, né? De ouvir as pessoas, de ser delicado com as pessoas, de ser generoso. Eu me lembro de ensinamentos assim, né? Ele tinha uma loja, eu ficava no caixa da loja. Eu sempre fui grudado nele, né? Pequenininho. Eu falei, pai, por que o senhor fala tanto com essa mulher, essa senhora, se ela nunca compra nada? Aí eu falei, filho, ela quer falar, não tem ninguém para ouvir. Eu não estou fazendo nada, o que custa, né? Então, é interessante que anos depois você fica pensando, né? O que é o ouvir, o que é... Mas eu cresci nessa família, meu pai já era um empresário, comerciante e tal, mas que nunca estudou. E minha mãe também não, né? E o meu irmão, que morreu, estava fazendo engenharia, o outro tinha síndrome de Down, muita dificuldade na época para isso. Então eu fui o primeiro com diploma universitário, né? E a emoção do meu pai, né? Quando eu fiz filosofia, e é uma história legal porque meu pai e minha mãe, meu pai chorando, ruim que né? você vai fazer filosofia. Então, aí minha mãe... Pô, filosofia, você vai estudar justo filosofia? Não dá dinheiro? Minha mãe falou assim, meu amor, não estou entendendo essa choradeira. Ele foi fazer um negócio que a gente não sabe nem para que serve. O que é essa tal de filosofia, né? Aí meu pai não fala isso, é a formatura dele, ele está feliz. Eu não sei para que serve, mas não deve ser coisa ruim. Que era a visão dele, né? E meu pai tinha muito Ele era isso. essa coisa assim, era naif ou ele era esse amor um pouco por todo mundo? Ele era um homem que trabalhava muito, né? Que fazia muitas ações. Ele construiu um asilo, ele diz que Deus fez dele um velhinho rico. Aí ele construiu um asilo lá para 50 velhinhos e deu de presente. Ele ajudava muito as pessoas, é impressionante. E ele era trabalhador, sabia ganhar dinheiro, né? Gostava de construção e tal. Mas ele tinha essa coisa assim... Às vezes eu ficava bravo com uma coisa, né? Pai, filho, ninguém muda ninguém. Você tem que compreender, as pessoas são assim, só elas podem mudar a si próprias. Compreende isso. Você não vai mudar o seu irmão, ele é desse jeito, calma. Então e minha mãe ficava brava com ele com isso, porque minha mãe sempre foi mais brava e ele mais calmo. Mas ele era um calmo romântico, né? Romântico com ela, apaixonado pela minha mãe, muito religioso. Uma das cenas fortes para mim, católico. Uma das cenas fortes, quando morreu meu irmão de acidente de carro, eu estava no acidente. Eu tinha 15 anos, ele tinha 21. E eu fiquei, né, todo quebrado, enfim, várias cirurgias e tal. Mas eu fui no velório, no outro estava engessado todo e estava lá. E ele agradecia a Deus pelo tempo que ele pôde conviver com o filho, né? E assim, a dor de um homem acho que enterrar... eu não ia conseguir fazer isso. A fé dele era uma coisa assim... Eu fico arrepiado de lembrar assim, difícil, a bondade que ele tinha, minha mãe desmaiada, né, filho, e ele tinha uma coisa assim,
Ele foi preso na época do Getúlio Vargas por um engano, ficou 7 meses preso, aí a cidade fez uma procissão, então, ele sofreu muito. E eu acho que, às vezes, o sofrimento, né, porque não tem como não sofrer, né? Todo mundo sofre. Claro. A gente tem uma ilusão de que acha que a dor é um desvio da vida. Não é, ela é parte dela. Ela é parte da vida. Agora, algumas pessoas, elas ficam estranhas com o sofrimento, né? Elas ficam amarguradas, né? E outras pessoas amadurecem. E elas acabam, assim, tendo um olhar diferente para o sofrimento, uma compreensão do sofrimento na dimensão do tempo. Eu vou sofrer esse tempo aqui, mas isso vai passar, né? Eu preciso Você acha que é necessário ter uma fé religiosa para olhar assim? Eu acho que ajuda. Independentemente da religião, você acreditar em algo mais ajuda. Porque há coisas que é difícil de explicar, né? Nesse dia com os alunos que eu estava discutindo o desejo, eu falei assim, o que os gregos pensavam e a gente continua pensando ainda? Que inquietações eles tinham que a gente tem? Por exemplo, morte. O medo da morte, né? Por mais religioso que você seja, é difícil você não ter medo nenhum da morte, né? Agora, mesmo religioso, você também sofre com a morte, porque você não abraça mais, você não beija mais, você não vai ver mais, né? Então, agora, mas a religião, assim, como você acredita numa outra dimensão, eu acho que isso sereniza um pouco as suas angústias. Então, né? mas isso você acha que pessoalmente, agora, você acha que tem um ser superior que criou o universo e que governa de alguma maneira, eu estou falando bem amplo, assim, as nossas vidas e tal? Eu tenho certeza. Não que governa. Certeza é dura, hein? Não que governa. Mas sim, mas que algo, que é um ser consciente, inicial. um ser consciente criou tudo isso. Que um ser consciente criou, que há um princípio, né? Você não precisa acreditar num Deus religioso, Claro. um Deus que tome conta de você, que fique preocupado com o seu pecado, mas essa capacidade que o ser humano tem, Celso. Uma vez um amigo meu, que era um professor que eu gostava muito, estava para morrer, e aí ele me chamou para conversar, ele falou assim, Chalita, você tem muito mais fé do que eu, o que vai acontecer comigo, né? E aí eu comecei, ele era professor de História das Religiões, de História. Eu falei, putz, você estudou tantas religiões, por isso né? ele perdeu a fé. Aí ele falou assim, não, mas sim. Eu falei, olha, chamava o Zé Luiz, eu falei, Zé Luiz, eu não sei o que vai acontecer, assim, ninguém sabe o que vai acontecer. Agora, como eu acredito em Deus, eu acho que a gente não é um brinquedinho que quando fica velho ou estragado, joga fora. É muita complexidade o ser humano para que a gente acabe, né? À medida que você acredita na imortalidade, há algo que gerou essa imortalidade. Então, assim, por mais que eu gosto muito de estudar esses temas, né, mas por mais que você busque explicações científicas para a origem do mundo, foi uma explosão cósmica, foi uma evolução dos australopitecos, os Pithecanthropus erectus, Homo sapiens. Mas e o princípio? E aí, quem gerou a explosão cósmica? Quais eram os elementos para isso, né? Tem físicos que dizem que foram... Mas eles mudam de ideia depois, né? Muda porque a gente aprende. Muda porque a gente aprende. Antes você achava que a Terra era plana e depois a gente aprende que não era. Quando a gente vai conhecendo, tem uns ateus aí que mudaram de ideia, foram mudando. A hora que fala, não, claro, quando você vai chegando perto da morte, você vira... Você fala, não é Deus, você vira qualquer coisa. Tá certo? Porque tá ficando velho. A idade faz isso também. O medo de morrer. Agora, ao mesmo tempo que assim, eu sou uma pessoa religiosa e me faz bem a religião. Para mim, me faz bem. Rezar faz bem, e a missa faz bem. Para mim, eu gosto, assim, eu corro, né? Eu gosto de correr e tal, eu corro às vezes rezando, conversar com Deus me faz bem. Mas, por outro lado, eu enxergo que a religião, ela pode ser uma coisa linda, mas ela pode ser uma coisa horrenda também. Quando a religião se transforma no fundamentalismo... A história da humanidade tem, não só agora, né? Mas a história da humanidade não é muito boa nesse sentido. A religião, em nome de Deus... se comete as maiores atrocidades, tá certo? E o preconceito, né, o religioso, é tão interessante, você pega um cristão, qualquer que seja a igreja dele, você vai estudar a vida de Cristo, né? Mesmo um ateu, quando estuda Cristo, é lindo o que esse homem fazia, né? Ele cuidava de quem ninguém cuidava na época, ele se aproximava de quem ninguém se aproximava. A parte dele com aquela pecadora, que aqueles homens vão jogar pedra, é genial aquilo, né? Porque primeiro é uma mulher, né? Os homens não davam essa atenção
para a mulher naquela época, uma mulher estrangeira, né? Uma mulher pecadora, a lei mandava, e ele não vai nem contra a lei, né? Ele ilumina as pessoas, né? Quem não tem pecado atire a primeira pedra. Então, são os leprosos, o dizer, o falar, né? Aí você pega alguém que se diz cristão e julga as pessoas assim de uma forma absolutamente com ausência de compaixão, né? O Papa está indo bem nessa história, não Papa, está? Esse Papa está indo muito bem, porque eu acho que ele está está recolocando essa conversa sobre amor, Cristo, Deus, igreja, etc., no caminho mais correto. Sabe pedir perdão pelos erros, né? Exatamente. Acho que o ano passado que teve aquele filme da Filomena, do Oscar, não sei se ano passado, que você chegou a ver esse filme? É um filme que conta a história de crianças que eram vendidas ou doadas para famílias americanas, e esta mulher, Filomena, ela ficou grávida e o pai mandou para um convento, nasceu a criança e ou venderam ou deram um filho lá para os Estados Unidos. Aí ela passa a vida toda procurando esse filho, e um jornalista vai junto e tal. E quando ela descobre o filho, ele tinha trabalhado no governo Reagan e tal, e já havia morrido. E aí fizeram um filme, alguém da igreja viu lá, da cúpula do Vaticano, e queria proibir o filme, porque o filme dizia que foi vendido, e a polêmica era que foi vendido ou foi dado. Aí o Papa pede para ver o filme, Papa Francisco já. Quando ele vê o filme, ele faz o quê? Ele chama a Filomena, que está viva, para pedir perdão para ela e diz que foi feito na vida era dela. fundamental que as pessoas vissem o filme para que a gente não repetisse os mesmos erros do passado. A igreja, ele dizia, não importa se Deus se vendeu, tirar o filho de uma mãe... É um absurdo de qualquer maneira. Né? Mas assim, a maturidade desse homem, né? O amor ao ser humano que ele tem... Argentino, né? Ele é ótimo. Tá certo? Tá vendo? Fez os brasileiros gostarem de um argentino. É incrível, é incrível. Vamos lá. Daí você... Bom, aconteceu tudo isso, foi meio forte toda essa história da tua família. Foi fazer filosofia, tua mãe não sabe para quê. Onde é que você entrou e achou que a maneira que você poderia atuar, além de professor, porque a gente sabe que você tem um pé em professor, escritor, etc., pensador, filósofo e tal, e o outro pé político. Como é que começa isso? Então, eu aí assim, junto com a história de professor, teve a história do escritor que também começa num asilo em Cachoeira. Minha mãe fazia um trabalho voluntário lá no asilo e eu ia junto com ela e conheci uma mulher chamada Ermelinda, que era uma professora aposentada e que falava muito. E ninguém tinha paciência para ouvir. E eu já tinha aprendido com meu pai a ouvir. E eu ficava do lado da Ermelinda ouvindo as histórias dela, né? E fui me apaixonando por essa mulher. E ela foi perdendo a visão. E eu fui lendo para ela os livros que depois ela me emprestava, porque... Olha que coisa interessante, minha mãe, ela, embora quisesse que eu fosse médico, na época, né, médico, engenheiro, advogado e tal, só acho tinha que nem essas advogado, três, acho que era mais médico, mas era mais médico, mas ela não deixava a gente ler em casa, porque ela achava que estragava a vista, que dava problema, então ela comprava livro por metro, e aí a gente não lia, e quem me emprestava livros era a Ermelinda, do asilo, né, e aí eu virei um leitor compulsivo com a Ermelinda, e aí por causa dela eu comecei a escrever, eu escrevi meu primeiro livro com 12 anos de idade. Mas aí aos 15... Não é bom não, ruim. Eu ganhei prêmios na época para minha idade, né? Chamava Eu Só Queria Ser Poeta. Hoje eu não gosto. Olhando bem, né? Olhando bem para uma criança de 12 anos não ok, né? Mas não é um livro assim, né? Mas foi um livro tocante, porque eu aprendi muita coisa com essa mulher. Aí eu entrei para o seminário. Calma, mas eu surpreendo. Por que Katsu, com 12 anos de idade, fala, vou escrever um livro? Da onde que vem isso? Olha que legal. Então, eu lia para ela perdendo a visão. Aí um dia, com 11 anos, ela fala assim para mim, Gabriel, você lê muito bonito, por que você não escreve um livro? Eu falei, como se escreve um livro? Ela falou, você escreve, lê para mim, eu digo se é bom ou se é ruim. Começa, escreve uma página. Aí eu escrevi uma página lá sobre liberdade. Eu lembro com detalhe isso ainda, né? Aliás, eu tenho o que eu escrevi primeiro com liberdade. Liberdade é acordar a hora que quiser, obedecer se quiser, ir para a escola se quiser, não tomar banho, escovar tudo, dente. liberdade e tal. Aí eu li para ela e ela fala assim para mim, você se emocionou com o que você escreveu? E eu falei, como assim? Ela falou, deixa eu te explicar uma coisa, Gabriel. A literatura é a história dos sentimentos. Tem que tocar em algum lugar. Tocou em você isso que você escreveu? Eu falei, não sei. Ela falou, o que te faz chorar? Eu falei, o que me faz chorar é que eu tenho um irmão com Down, com síndrome de Down, e eu rezo muito, assim, e o padre fala que quando a gente tem fé, Deus atende. E eu peço para o meu irmão ficar bom, para ele falar, e Deus não me atende.
Ela falou, então escreve uma carta para Deus perguntando por que ele não te atende. Foi meu primeiro livro, esse que chamava Eu Só Queria Ser Poeta. Então ele tem uma coisa, aí eu escrevi, li para ela, enfim, ela foi corrigindo, sugerindo e tal, e aí eu participei de um concurso na época, ganhei, o livro foi publicado, começaram aqueles concursos da Nestlé, eu ganhei também, tudo para adolescentes. Isso me impulsionou aos outros, né, esse primeiro livro. Com 15 eu escrevi uma coleção inteira para catequese, porque aí eu estava no seminário. Seminário. Você ia ser padre? Por que eu queria ser padre? Porque tinha um padre que chamava Padre Benevides, que cuidava de menores de rua, de crianças de rua. Tudo e eu achava Cachoeira, lindo. nós estamos em tudo Cachoeira. Só Cachoeira. E eu vi aquele padre, eu falava, eu vou ser Padre Benevides. Antes eu dizia que eu ia ser Ayrton Rodrigues, antes da história do Padre Benevides. O apresentador do Almoço com as Estrelas? Eu era pequenininho e via Pepita Rodrigues com a música. Minha mãe, você vai ser o que quando crescer? Ayrton Rodrigues. Depois eu passei para Silvio Santos. Depois Padre Benevides. Depois Padre Benevides. Tem que acabar com S para você. Aí eu entrei no seminário e aí vem a política, porque no seminário eu fui fazer pastoral, que a gente chama, né? O meu seminário era em Lorena e eu fazia pastoral em Bananal. Na véspera da Semana Santa morreu o padre de Bananal, que era um senhor, né? 90 anos e tal. E aí o bispo falou assim para mim, olha, Gabriel, você vai celebrar, você só não consagra, né? Não é padre, mas você vai fazer todas as celebrações da Semana Santa, não tem padre para mandar para lá. E Bananal é uma cidade turística, e quem estava lá era o Montoro, o governador Franco Montoro. E eu fiz todas as homilias da Semana Santa e tal, e o Montoro enlouqueceu comigo. Falei, quem é esse moleque que fala desse jeito e tal? E você tinha quantos anos? 15 anos. E aí ele falou, você vai trabalhar comigo? 15 anos. Responsável? O bispo? O bispo? Eu fui ministro da Eucaristia com 12 anos, coordenava catequese com 15 anos. Assim, eu não sei se essa coisa do meu pai, da responsabilidade do meu pai, eu peguei muito isso, né? E eu gostava disso, porque para mim o exercício de ser professor, catequista era ser professor, o que eu fazia na igreja era ser professor. Eu criei uns ciclos bíblicos lá. Aí o Montoro, eu me aproximei dele, tinha um instituto que chamava Jacques Maritain, mas eu era assim, eu lia muito e tal, mas eu era muito, muito cru em matéria de política. Eu acho que ele gostou muito de mim, porque eu acho que eu não sabia nem o que era governador. Quando ele falou, o governador quer falar com você, o governador. Eu falei, pois não, né? Então era uma... E aí ele ficou, e a gente começou a se corresponder dessa época. Nos meus 15 anos, escrever carta, né? Não tinha e-mail na época ainda, claro, né? Ligava e convidava. E quando eu fiz 18 anos, eu resolvi sair do seminário e... Assim, eu tinha os meus ídolos, né, religiosos, né? O Dom Paulo para mim era um ídolo, assim, eu tinha uma coisa dessa igreja que cuidava dos pobres, né? Dom Paulo, Dom Luciano, eu vinha para cá e Lorena era uma diocese que não era muito assim, né? Então eu era um pouco rebelde lá. E eu achava que aquilo me prendia muito. Lá era de direita, assim. Tinha a esquerda o bispo era incrível, tal, mas era uma outra linha. Era mais conservador, vamos chamar assim. Né? E eu gostava disso. Assim, uma vez eu fui para o Espírito Santo como seminarista e lá tinha a igreja da terra, da pastoral da terra, das músicas da terra. E o bispo assim, Gabriel, você é muito exagerado com isso, você não vai mudar o mundo tal. E eu tinha essa coisa do cuidar. Eu falei, isso aqui não está resolvendo as minhas angústias. Aí um primo meu que tinha sido candidato a prefeito, casado com a minha prima, havia sido candidato a prefeito, ela chegou um dia em casa, minha prima tinha perdido a eleição, falou, o Luiz vai ser candidato de novo, por que você não se candidata a vereador? Seria legal você de vereador e tal. Eu falei, vereador? Aí eu liguei para o Montoro, falei, estão falando para eu ser candidato e tal, seja, que ótimo, venha conversar comigo e tal. Aí me candidatei meio sem saber o que era, né? Fui mais Otávio, estourei, campanha, né? Fiz campanha, mas assim, eu tenho vídeo da época, né? Uma campanha de vereador, cuidar das pessoas. De 18 anos. Falei assim, nós temos que cuidar dos filhos da terra. Cachoeira Paulista, é engraçado que um dia desses eu vi esse vídeo, as coisas que eu falava, né? Eu falei, ninguém pode ser jogado, ninguém pode ser deixado para trás. Engraçado que hoje eu falo isso na secretaria. Eu falei assim, a gente não pode desistir de uma criança porque ela tem uma deficiência. Você não pode desistir de uma criança porque ela dá mais trabalho, né? E assim, as palavras são outras, o meu repertório é outro, mas o conceito é aquilo, né? O raciocínio é o mesmo, o sentimento é o mesmo. Sentimento é o mesmo. Aí eu virei presidente da Câmara, né? Virei presidente da União Vale Paraibana de Vereadores, tudo com 19 anos, né? E como isso? É estranho, não é? E todos os velhos políticos achavam na boa, né? Isso?
era muito voto, né? Não tentavam puxar Acho o que tapete, tentaram um pouco, assim, mas eles tinham uma coisa assim, eles falavam assim... Esse moleque vem aqui falar o que a gente tem que fazer... Quando eu ganhei foi um problema, porque eu criei umas leis logo depois, foi a primeira a Câmara Municipal a ter a Lei Orgânica dos Municípios, que foi depois da Constituição de 88, logo depois. E aí eu criei, assim, o subsídio do vereador estava ligado ao aumento do salário mínimo do funcionário, né? Então, tinha coisas que eles ficaram irritadíssimos, assim, porque mexia um pouco na estrutura de poder que eles tinham ali. Mas eu fiz em Cachoeira era mais fácil, eu fiz um pacto com o povo mesmo, assim, tudo era Câmara aberta. E eu levava pessoas inimagináveis para uma cidade como Cachoeira na época. Então, eu fiz uma semana de consciência política. Aí o Montoro abria, o dia seguinte era Erundina, o outro acho que era o Maluf, Quércia e a Fife. Um de cada partido, consciência. Tirando um para cada lado. E eu ligava com a maior cara de pau, assim, né? Aí ligava para o Paulo Freire para ir lá dar uma palestra, para o Darcy Ribeiro no outro. Aí era completamente desavisado. Desavisado. Dava certo. Aí liguei para o Dom Paulo, eu falei, era o seminarista. Uma vez eu falei com o senhor e falava com a secretária do outro. E eu ia insistindo. Aí eu falei, eu quero fazer um encontro sobre os vereadores cristãos e queria que o senhor viesse em Cachoeira. Eu falei, eu estou tão impressionado com a sua idade, com as coisas que você fala, que eu vou. Aí foi um super evento assim e tal, e eu ia atrás, né? Eu conheci o Alckmin nessa época. E era o prefeito de... O Alckmin era deputado estadual. Deputado estadual. Depois eu ajudei em várias campanhas para deputado federal, né? E aí o Montoro, Loduca, foi um pai para mim, porque o Montoro me abriu portas para o mundo, tal. Por exemplo, no final do meu mandato de vereador, eu era o prefeito da cidade, eleito, né? O Montoro falou assim, não se candidate agora, muda para São Paulo. Estuda, Chalita. Você já fez a filosofia aí em Lorena, porque eu entrei na filosofia com 15 anos, 15 para 16. Então eu me formei, com 19 anos estava formado. E ele colocou na minha cabeça para fazer mestrado na PUC. Aí eu vim fazer mestrado junto com direito, aí fiz o outro mestrado, doutorado, outro doutorado, mas assim, seguindo o Montoro. E o Montoro era convidado para dar palestra, aí não era mais governador nessa época, mas ele tinha um instituto que chamava ILAN, que era o Instituto Latino-Americano, né? E ele... assim, convidado para a Alemanha da palestra, ele não ia e me mandava representar. Imagina um moleque... Ele faltava na última hora, sem avisar, e falava, não posso ir, vai o Gabriel, vai o Gabriel Chalita. E era incrível, porque isso foi me abrindo possibilidades de todos os lados, né? E eu morria de medo, tinha dor de estômago e tal, porque é natural. Claro. E ele foi me ajudando nisso. E aí aconteceram coisas muito legais comigo, com os mestrados. Então, eu comecei a trabalhar num colégio que chama Colégio Friburgo, aqui em São Paulo. 6 meses depois, o pessoal do Pueridomus estudaram lá. Era muito legal, uma fazenda assim e tal, super bacana. Aí eu fui dirigir o Pueridomus, eu tinha 23 anos quando eu dirigi o Pueridomus, né? Fiquei 4 anos lá, depois Pentágono. E aí eu resolvi que eu não queria política. O Alckmin era vice... Você sempre ficou entre essa coisa educador... Quer dizer, a igreja abandonou do ponto de vista como carreira, não como devoção a Deus, como você mesmo já falou, tá certo? Mas assim, então sempre um pouco, sou professor ou sou político, é isso? Você estava nessa? Eu sempre assim, eu tenho muita crise com política, eu tenho crises internas, assim, então na Câmara foi legal, mas assim, quando eu comecei a dirigir escola, a dar aula em várias universidades, eu comecei a dar aula na PUC também com 20 e poucos anos, né? E palestras em outros lugares, eu falei, não, o que eu quero é isso, não é a política. Porque a política, ela tem um lado fascinante, mas ela tem um lado muito sujo, muito perverso, né? E eu não gosto do jogo da perversidade. Muda as coisas de verdade. Eu acho que a política, o que ela tem é que se você quer realmente fazer coisa pelas pessoas, tem que passar por aí. Porque a política te dá uma dimensão muito maior. Poder, né? No sentido de poder fazer, não só... Né? É difícil você conseguir realmente mudar alguma coisa ou encaminhar... Em larga escala, né? Sem passar por aí. Porque ao professor, você muda uma sala de aula, né? Ao mesmo tempo, essa coisa, é difícil passar sem tanta sujeira que tem, né? Então, eu entendo o que você está falando, né? Toda a dificuldade, mas vira e mexe, você volta. E eu volto, engraçado, eu volto a contragosto, depois eu gosto, assim, mas por exemplo, nesse período do Montoro, quando o Covas ganhou para governador e o Alckmin era vice, ele queria que eu fosse da TV Cultura, ou que eu fosse da secretária adjunto de Cultura na época, ou que não sei o quê. E eu estava adorando dirigir o Pueridomus. Era um desafio incrível, né? Na minha idade e tal, eu falei, não quero tal. E quando o Alckmin assumiu o governo, que morreu o Mário Covas, eu gostava muito do Mário Covas, assim, não é que eu
O Mário Covas não me convidou para um cargo assim também, né, de ser secretário e tal. Mas eu também não tinha isso como projeto de vida. Aí eu fui ajudar a esposa do Alckmin, aluna, no Fundo Social, quando nos conhecemos, inclusive. Eu fui ajudar a Lu e a gente começou a criar uns programas, né? Criamos a Universidade Cidadã, era muito legal. E o Geraldo, o governador, viu um evento que a gente fez grande de jovens, e aí ele disse assim, você não quer colocar em prática o que você tem na teoria? Quando você fala que recupera um jovem da FEBEM, quando você fala que a pessoa, se tiver uma oportunidade, eu quero criar uma Secretaria da Juventude e colocar a FEBEM nela para você cuidar da FEBEM. E aí eu fui. E eu fui assim, com aquilo na cabeça, eu vou cuidar da FEBEM e tal, né? Então, assim, eu acabo aceitando o desafio político quando tem uma coisa que me toca. Eu volto ao começo do programa, a opção pela vida. Alguma coisa tem que me mover internamente, né? Eu falei assim, não, eu vou provar que se você der a oportunidade para esses jovens, eles podem mudar de vida. Isso vai ser o meu desafio ali no trabalho com a FEBEM. Então eu entro com essa empolgação, né? No executivo... Depois a vida real mostra que é mais complicado do que o teu desejo. Mas a gente fez muita coisa legal naquela FEBEM. Não que não fez, assim, mas assim, existe uma dificuldade, porque você olha, assim, as mudanças são milimétricas no final em relação ao esforço que se faz. Não é isso? Ou você não tem essa sensação? Ou você só fica com essa parte do, não. Olha, porque tem uma coisa, faz um esforço, aí muda 1 milímetro. Agora, esse milímetro, às vezes, ele é muito significativo. Não estou dizendo que não é importante. Vidas, não estou dizendo que não é importante. Mas você não tem essa sensação de que é sempre um pouco abaixo do que você poderia, do que você gostaria, porque existe uma máquina infinitamente maior do que o secretário, maior que o governador, maior que o presidente. Não tem uma coisa... as coisas são lentas, elas demoram para acontecer, tem uma depende de outros fatores. Não tem isso? Tem. Assim, no executivo, Celso, você consegue ver o resultado. Então é assim, por exemplo, a gente arrumou 3 mil empregos para jovens da FEBEM na saída deles. Esses jovens não voltaram para a criminalidade. Então você fala assim, olha, mudei 3 mil famílias, 3 mil histórias. Então você vê o resultado. Quando a gente abriu as escolas de final de semana, na Escola da Família, a gente arrumou 50 mil bolsas de estudo, você vê o resultado. Você abre todas as escolas e cai em 80% o índice de violência. Então a gente está falando de uma grande escala. Você cria escolas em tempo integral. Então é fantástico isso, você perceber, olha, eu consegui fazer. Junto com isso tem a chatice, né? E está cada vez pior, porque com 60 partidos políticos... assim, às vezes eu estou trabalhando na secretaria hoje para resolver o problema de vaga de creche, que é um desafio e dá para resolver. Eu coloquei isso na cabeça, a gente tá com vários empresários construindo creche, doando para a cidade, depois a gente mantém a creche e é incrível a sensibilidade, as pessoas querem ajudar. Então assim, você está no meio disso, aí é um partido político que liga para brigar por causa de um cargo que não sei o quê. Eu falei, meu Deus, o projeto é tão mais bonito, é tão mais significativo. E a gente tem ainda uma parcela considerável da classe política que ela se perde no pequeno, no menor, no mesquinho, né? Mas é a realidade. O legislativo, eu gostei de ser deputado quando eu presidi a Comissão de Educação da Câmara e a gente escreveu o Plano Nacional de Educação. Então, eu acho que eu consegui deixar um legado para o Brasil. É um plano decenal e que se os administradores cumprirem o plano, a gente vai melhorar mesmo. Está andando? Né? Está indo? Está indo, foi aprovado. Assim, hoje, a mídia toda elogiou, a gente conseguiu fazer uma coisa realista, mas com uma cara correta, né? Não sei se as pessoas vão conseguir. Eu queria transformar o Plano Nacional numa lei de responsabilidade educacional, para responsabilizar o gestor que não cumprisse. Que não fizesse. Não conseguiu. Não então, é só uma diretriz. É uma diretriz. É uma bela diretriz, assim, mas não sei se... Não é obrigatório. É uma pena que não seja obrigatório, porque é o que o Brasil precisa, né? Se você cuidar dessa base educacional, você muda o resto. E com a paciência, que é o tempo, tá tão né? difícil? Porque todo mundo hoje já sabe. Eu não conheço ninguém que não fale, é educação, a solução do Brasil é educação. E por que não tá tão... Por que é tão difícil fazer? Eu acho que assim, a gente já conquistou esse patamar de todo mundo achar que a solução está na educação. Isso é muito legal. Porque quando você vê pesquisas dos maiores problemas da cidade, não aparece educação, né? Aparece saúde, segurança, transporte e tal. Mas quando a pergunta é a solução, em primeiro lugar é a educação. Então, a consciência a gente já tem. Aí eu acho que tem alguns fatores que atrapalham. Um fator, a falta de continuidade de projeto.
O Brasil já teve excelentes projetos. Você teve o Anísio Teixeira, que na década de 40 foi um visionário. Quando ele criou a Escola Parque de Salvador, se aquilo tivesse em escala no Brasil, o país seria outro. O Darcy Ribeiro foi um visionário quando criou o CIEPS lá no Rio. Ah, mas aquilo é brisolão. Aquilo... A crítica era política, não era o conceito, né? Mas por causa da crítica política se destruiu um projeto daquele de escola em tempo integral. O Paulo Freire foi... O que é um absurdo, posso te interromper nisso? O que é um absurdo, acontece demais isso no país. Quer dizer, pensa-se menos no país e mais em como desgastar o outro Exatamente. lado. É o lado perverso da política. Então né? é muito chato isso, ninguém aguenta mais isso. Os políticos não estão sacando isso também. Porque não para, né? Não para, um quer destruir o outro, um quer... O país não aguenta mais isso aí também. Ô Celso, e muita gente que poderia estar na política, gente boa, não vai para a embora, política. Claro, vai embora, porque né? não está afim de aguentar esse tipo de coisa ou lidar com determinado tipo de gente, né? Então, assim, vem piorando, pode ser que seja uma sensação errada, mas o nível das pessoas que participam de política vem piorando. Vem piorando, Eu vem concordo, mesmo, vem né? piorando. Eu podia estar errado, mas parece que vem piorando. Gente com vontade de fazer legal tem cada vez menos participando da política. É cada vez mais negócio, cada vez mais carreira, né? Eu preciso do mandato, depois que eu vou para um cargo eu coloco o meu filho, coloco a minha nora, coloco o meu... E assim vai. E as famílias vão perpetuando e as pessoas não querem largar lá, né? Quando eu resolvi não ser candidato a deputado, eu falei assim, puxa, eu já presidi a Comissão de Educação, escrevi o Plano Nacional de Educação, sofri com a perversidade da política, eu não quero saber mais de política. Eu vou cuidar sou presidente da Academia Paulista de Letras, vou cuidar de literatura, fazer a Feira Internacional dos Livros de São Paulo. Mas que você voltou então? Eu voltei para resolver o problema das crianças. Mas você acha que você vai resolver de verdade? Eu acho que eu vou resolver. Você vai encaminhar? Eu estou encaminhando, assim. Eu sinto que assim, as pessoas com as quais eu tenho buscado apoio, elas têm sido muito solícitas, né? Eu sinto assim, eu tenho visitado todas as regiões de São Paulo e olha, as minhas conversas vão das 9 da manhã às 5 da tarde porque eu coloco por categoria, deixo o microfone aberto para eles falarem, sugerirem o que eles quiserem, porque eu acredito que uma política educacional se constrói assim, você ouvindo, você aprende com as pessoas. Então eu sinto que o clima na relação com os professores já é um clima bom. Muitos foram do Estado na minha época. Quando eu assumi o Estado, era um período de muitas greves, muita briga. Eu fui o único secretário do Estado que não teve nenhuma greve, né? Foram 5 anos assim de uma... E as pessoas, porque ele fala bem. Não é porque fala bem, não existe isso. O professor é muito crítico. Uma coisa é a sua fala. Se a sua atitude não for coerente com a sua fala, não adiantou falar aquilo. Ele quer ver no dia a dia. Mas é legal, eu digo para os professores... Não, e cola no começo, talvez. Se for só fala, cola não. Chega 5 uma hora, falando, 5 anos né? é difícil. Tem que fazer. O que esse cara veio fazer? E eu digo assim, né? Às vezes vêm os professores e colocam coisas e falam assim, olha, a gente aqui tem um pacto de verdade. Há coisas que eu posso dizer para vocês sim na hora, há outras que eu vou dizer não porque não dá para fazer, há outras que eu não sei a resposta. Eu tenho dúvidas também. É melhor, não é melhor esse caminho? A gente tem que construir isso juntos, né? Ano passado eu fui participar de um congresso na França, eles convidaram 7 educadores de lugares diferentes do mundo. Eu participei da abertura da Feira do Livro na Alemanha e fui para a França. Qual era o objetivo desse evento lá? Discutir o alto índice de suicídio de jovens na França, das escolas francesas, por causa do bullying. É tão interessante, é tão doloroso isso, porque como é que a gente trabalhou esse grupo dos 7 educadores? Nós ficamos assistindo os vídeos de adolescentes que se matavam, né, que gravavam vídeo antes de se matar. Para tentar entender onde é que nós estamos falhando na educação, né? O que é? E era o governo francês que convidou um brasileiro, um indiano, um chinês, um alemão, um americano, para ver olhares diferentes, né? daquela situação. O que a gente pode... eu achei tão legal o ministro da Educação quando ele abriu dizendo assim, olha, eu tenho dúvidas se o nosso currículo está correto. Eu tenho dúvidas se a gente está educando para aquilo que é essencial. Eu tenho dúvidas se o nosso excesso de competição não está roubando deles a beleza do cooperar. Eu quero ouvir vocês, né? E a gente também tinha dúvidas. Claro. Cada depoimento que você via... E quando eu converso com professores da rede, às vezes ele vem e fala assim, olha, eu tenho dúvidas se isso funciona ou não. Vamos refletir juntos, né? Agora, Gabriel, tem um monte de gente que está cheio de certeza. Né? Assim, você vê e fala, a fórmula é essa, deu certo na Coreia,
deu certo na Alemanha, deu certo na Celso, Finlândia. Eu estou chutando, não necessariamente, mas está cheio de forma de falar, só a gente que é incompetente, que não consegue fazer. É mais ou menos... O que tem de palpiteiro. O que você acha disso? Quer dizer, porque quem não é especialista, você é especialista, mas quem não é especialista fala, pô, mas é verdade, os caras estão dando certo lá e a gente não dá certo aqui. E depois parece que não está dando tão certo, sabe? Aí fica um negócio assim, fica essa discussão assim, a educação é importantésima, existem práticas, tipo como se fossem práticas empresariais, né? As melhores práticas do mundo inteiro e a gente é incompetente de aplicar aqui. Se pinta um quadro assim, o que você acha disso? Você sabe, assim, tem muita gente com boa vontade, mas que nunca entrou numa escola pública. Então, ele sai ditando regras, né? Ele diz, não, porque a Coreia é isso, a China é isso. Primeiro que ele não conhece a educação lá. Ele viu uma reportagem e acha que ele conhece a educação lá. Não conhece a da China. Aí ele vem e ele imagina um projeto na cabeça dele e acha que a escola colocando aquilo é o que vai resolver. Não é. Se você não tiver experiência de escola pública, se você não tiver experiência de chão de escola, o que você faz é meio inócuo. Eu, na época do Estado e agora na Prefeitura, às vezes vem um empresário querendo colocar dinheiro na educação, mas ele vai colocar dinheiro no lugar errado. Não vai resolver. O que ele está fazendo não vai resolver. Mas ele tem aquela ideia, não, eu quero só cuidar de criança superdotada. Eu quero criar criança com QI alto. Isso, a história do QI. A elite. A China já destruiu o QI, os americanos. Eu falei, se você cita tanto a Coreia, a Finlândia, eles não acreditam em QI. Você está dizendo uma bobagem, né? Na verdade, o processo interrelacional que te ajuda a ter várias experiências heterogêneas, né? Você não se separa aquele que por alguma razão desenvolveu habilidades cognitivas de uma forma mais intensa que o outro, mas não significa que ele seja mais inteligente do que o outro, não é isso, né? Tem um monte de estudo hoje que o sucesso não está relacionado necessariamente à claro. inteligência, mas sim à perseverança, à dedicação, exatamente. Blá, 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 blá. Emoção, como é que você desbloqueia pelas suas emoções? Então, a gente, né, no setor empresarial, que faz, você pega a Fundação Bradesco, faz um trabalho maravilhoso. 140 mil crianças, né? O projeto pedagógico é incrível, é incrível o que eles fazem, né? Você tem institutos que conseguem fazer um trabalho legal. Por que a gente não consegue né? reproduzir isso? Governo, por que o governo tem dificuldade? Que muda, lá no Bradesco ninguém muda. É porque muda toda hora e não se consegue manter uma linha. Como eu te disse, a gente já teve projetos muito legais em várias cidades. Eu conheço a educação no Brasil todo, né? Você vê assim lugares em que você tinha analfabetismo funcional zero. Projetos de alfabetização por meio da música, coisas muito legais. Trocou o prefeito, joga tudo fora, começa de novo. Aí você desperdiça, né, um repertório acumulado impressionante. E é o outro que chega, que joga tudo fora. Essas eram as minhas dúvidas, inclusive em voltar para um cargo de educação. Porque, modéstia à parte, eu fiz coisas no Estado que eram muito significativas, as escolas de tempo integral, as escolas abertas em final de semana, e que foram meio que destruídas depois, por questõezinhas políticas, né? E, na verdade, assim, quando você destrói um projeto de alguém, você não está destruindo a pessoa, porque a minha vida continua a mesma. Claro, você está destruindo a escola. As pessoas. Né? Está destruindo as pessoas que usufruem disso. Claro. Né? Mas eu sinto assim, o lado bom da história é essa consciência de que o caminho está na educação. Eu ainda me pergunto muito como é que você consegue manter esse entusiasmo com isso aqui que a gente está falando. Mesmo você está falando, você fala com uma alegria, você fala, pô, porque aí vai, destrói, não sei o quê. Como você consegue manter esse entusiasmo de verdade? Para mim é um mistério. É um mistério porque nossa, é hoje o nó do país, né? Um dos principais nós. Parece que tem uma dificuldade enorme de se realmente... Ou então talvez essa expectativa. Quando é que isso aí vai desencantar? Isso é uma bobagem. Não existe um desencanto, existe um processo. Um processo, né? E é longo e é assim mesmo. Assim, esses dias, numa das diretorias de ensino que eu fui lá na Brasilândia, aí num dos momentos, né, que eram os diretores de escola, os professores, e é para isso mesmo, é para eles reclamarem e tal, não é o problema. Mas por acaso, né, tinha reclamação demais, tudo era um problema, porque a criança com deficiência lá, porque isso não funciona aqui, isso tal. E aí eu fui ouvindo, né, lotado e tal. Eu falei, só perguntar uma coisinha, tem alguma coisa boa? Ou só é isso? Ou só isso, né? Aí eles olharam assim e falaram, olha, Guimarães Rosa que brincava que se a gente viver de lamúrias e queixumes, a gente não dá passos, né? Vocês têm razão com os problemas que vocês colocaram. Eu não tenho uma varinha mágica para resolver esses problemas. Isso é muito trabalho e tal. Nós vamos refletir, saber escolher, mas a gente já tem que celebrar as coisas que nós conseguimos, né?
quando você fala assim, há 50 anos a escola pública era uma maravilha, sim, mas 90% estava fora da escola. Então hoje você colocou todo mundo na escola. Era uma maravilha porque não tinha escala. Né? Não tinha escala. E professor, né? Era mais valorizado também. Porque não era tinha uma escala. era uma profissão, não, na sociedade mesmo. Aí você fala, pô, o cara é professor, né? Hoje não. O professor ganhava como juiz de direito. Então, no interior era assim, o fulano é professor, era um bom casamento casar com uma professora. Né? Então, essa que é eu acho que isso foi um assunto fundamental. Hoje, quase todo mundo acredita que o segredo está no professor, menos nas técnicas, menos nos... Claro que tem que ter métrica e tal, mas assim, menos nessas coisas empresariais e muito mais... A alma é o professor. No professor, né? Acho que cada vez mais está ficando claríssimo, né? Está caindo todas as outras teorias. Agora aqui, né, os professores acabaram sendo socialmente, não só no sentido financeiro, que é óbvio que também é um reflexo, mas socialmente não é bacana mais. Por isso e você aí, não tem o como desejo faz? de ser professor. Né? E aí? Então, os piores alunos, por exemplo, de física que vão ser professor, os melhores vão fazer outra coisa. E esse assunto, como é que você acha que tem que... Tem que valorizar o professor em 3 lugares: cabeça, coração e bolso. Cabeça é formação. Numa dessas incursões aí, uma menina falou assim para mim, lá na fala dos alunos, né? Eu estou muito preocupada com o bullying na minha escola. Eu nunca sofri bullying, mas eu estou preocupada com as outras pessoas que possam sofrer bullying. Vocês têm que cuidar mais dos professores, para que eles possam cuidar mais da gente. Porque às vezes o professor tem boa vontade, mas não sabe o que fazer. Olha que legal, uma menina de 9, 10 anos de idade, né? E é isso. A formação continuada do professor, né? Aí vamos pegar o exemplo bom da Finlândia. Você tem 90% da rede lá com mestrado e doutorado, porque o governo paga isso. Eu pagava no estado, quando eu era secretário, para os professores fazerem mestrado. A gente deu graduação para todo mundo e começou a pagar mestrado, né? E a gente pretende fazer isso na rede municipal também. Já tem alguns fazendo por conta própria, mas assim, a formação é o tempo todo, porque os temas, eles mudam o tempo todo. Esses dias eu estava num debate sobre tecnologia para bebê. Então hoje você tem uma preocupação lá em Harvard, as crianças elas primeiro baixam conteúdos da internet, né, do tablet, antes da fala. Eu não tenho nada contra a máquina, mas veja... O que isso significa, né? Ninguém tem clareza. Então você tem que... É formação o tempo todo. Aí o segundo lugar é coração, é respeito. Quando eu vou nesses lugares e falo com os professores... E eu sinto assim, alguns deles sabem que algumas coisas que eles estão colocando, eles sabem que a solução não é rápida e que eu não vou conseguir solucionar, porque eu não vou conseguir solucionar. Mas o fato deles saberem que alguém está ouvindo, que alguém está compreendendo o problema que ele tem, estudando alternativas, ele se sente valorizado, é coração, é respeito. Você sabe o que ele passa numa sala de aula. Porque se todas as crianças estão na sala de aula, aquela criança que é filha de um homem que espanca a mulher, de uma família que todo mundo bebe, está na sala de aula. E essa criança traz problemas de casa também. E aí ela agride o professor, e não é culpa da criança, é o histórico que ela está recebendo, mas ela está na sala de aula. E é um o fato, professor, é concreto. Às vezes o professor fala assim, olha, eu sou absolutamente favorável à educação inclusiva, mas há algumas crianças que eu não sei o que fazer, eu preciso de formação para isso. E quando o professor percebe que ele é respeitado, já melhora isso. E o terceiro é salário, né? Eu fui um dos que lutou para ter 10% do PIB na educação, a gente conseguiu fazer um piso nacional dos professores, né? Que não é um piso ideal, mas já é um piso. São Paulo já está bem acima do piso, não é o ideal ainda, mas começa a melhorar um pouco essa consciência de que você tem que valorizar o professor, senão vão sumir alguns professores, não vai ter de matéria, já não tem. Não, vai perdendo qualidade, que eu acho que é o que é pior, porque se o assunto é esse, né, é o professor, e a vida é assim, quer dizer, quem é bom quer ser reconhecido como bom, de todos os jeitos, dos 3 jeitos que você falou, o cara não vai trabalhar, não vai ser professor de rede pública, não vai, a não ser que o cara seja louco, né? Entendeu? Então vai perdendo os talentos, as pessoas que poderiam ser bacanas para realmente resolver. E aí a gente amplia esse fosso da desigualdade, né? Porque hoje a igualdade... A injustiça social aumenta. Aumenta porque a partir daí. Não tem essa coisa do mais inteligente, menos inteligente, isso não existe. Não tem. Não existe isso. Existe talvez essa coisa assim, uma pessoa que foi muito mal alimentada e pode ter deficiências que podem ser superadas
por outras habilidades, né? É isso, uma resiliência grande, enquanto alguns não têm, ficam no meio do caminho. Quer dizer, existe um monte de estudo sobre isso, assim, mas eu acho que a questão toda é quem tem oportunidade e quem não tem. Por que as crianças brasileiras não falam inglês, por exemplo? Porque o nosso sistema não conseguiu chegar num consenso do que se estudar no inglês. Os nossos professores não falam inglês, as crianças não falam inglês. Por que as crianças do Paraguai falam inglês? Do Uruguai falam inglês? Do Líbano? Eu tive no Líbano passado, todo lugar que eu vou visito escola. Aí você pega eu falo mal árabe, né? Aí eu entrei numa escola, comecei a falar árabe assim com a criança, aí ela percebeu que eu não falava, ela falou assim, inglês ou francês? E isso é qualquer criança no Líbano. Aí você fala, a criança libanesa é mais inteligente que a brasileira, por isso ela fala inglês e francês. Claro. A Uruguai, tudo é oportunidade. Tudo é oportunidade. Mas por que a gente é tão ruim em criar essas oportunidades? Não é? Assim, não é possível. Eu sei que o Brasil é grande e escala dificulta. É claro que é mais fácil o Uruguai, que é igual um bairro de São Paulo, do que o Brasil. Né? Isso para mim é super claro. Então, Celso, mas aí vem um problema. Eu também usava o seu argumento. Aí o que aconteceu? A gente falava assim, a Finlândia, claro, a Finlândia é pequenininho, tal. E quando a China passou a Finlândia? E hoje a China é considerada o país com a melhor educação do planeta. Aí é difícil, eu não sei. Aí responde para mim. Não, eu perguntei então. eu que pergunto. A China fez 3 coisas para isso, né? Primeiro é professor. Eles conseguiram perceber o significado do professor, né? A importância do professor. Currículo, dia inteiro na escola, é uma outra realidade. Os alunos passam, integral sempre? Integral das 7 às 10 da noite, é obrigatório das 7 às 5 da tarde, aí é opcional das 5 em diante, só que todo mundo faz opcional. O que não fizer opcional, corta a cabeça, porque ela tem essa aí também, é o tempo todo, e a terceira coisa é família. Como é que eles envolvem as famílias no processo de avaliação dos alunos, como é que eles desenvolvem. A nossa realidade é diferente da China, mas assim, é mais próxima da Coreia. A cultura também é diferente. Não dá para fazer isso agora. Esse grau de pressão, se fizer sobre os brasileiros, acho que não vai funcionar. Existe uma pressão social meio... Na Coreia o pessoal fica louco, né? Japão, Coreia. A Coreia melhorou um pouco. A Coreia colocou tanta educação musical no meio que melhorou a pressão. Mas assim, a gente poderia ter um conceito de período escolar semelhante com a Europa e Estados Unidos, né? A gente não consegue. Das 8 às 4 da tarde. Por que a gente não consegue? Olha, eu fiz 500 dessas escolas quando eu fui secretário, fecharam 300. É isso, né? O Paulo Freire fez quantas na sua época? O Anísio fez quantas? Não estou me comparando ao Paulo Freire, mas estou dizendo assim, gestores que entraram, perceberam isso e fizeram. E outros foram, não... Hoje também é um consenso, né? Que escola de tempo integral tem que fazer, a solução, né? Não tem como que uma criança rica, ela estuda em escola em tempo integral. Mesmo que a escola dela não seja de tempo integral, ela estuda em tempo integral. Porque ela vai para academia, vai fazer jiu-jitsu, vai fazer inglês, espanhol, na escola, mandarim. Ela está sendo estimulada de outras maneiras. Exatamente. A criança pobre tem o que o Estado dá. Então, se você não ampliar aquele período em que ela fica lá, ela não tem outras condições de desenvolver as habilidades dela. E as habilidades são desenvolvidas. Às vezes a gente fala, Charlie, o seu dom de falar tal. Olha, eu não acredito nisso. Eu acredito assim você recebe estímulos diferentes e esses estímulos fazem com que você tenha mais ou menos facilidade. Então, se você não desenvolveu esses estímulos na infância, talvez eles te dêem um pouco mais de trabalho. Você aprender uma outra língua criança é mais fácil do que adulto, mas você aprende como adulto também. Só que dá mais trabalho. Então, tudo aquilo que a gente pode desenvolver na infância, daí a história da creche. Quando eu vou para um empresário pedir uma creche, eu explico toda a teoria dos 0 a 3 anos. O problema da violência nasce dos 0 a 3 anos, os traumas, os medos. Você cuidar de 0 a 3 anos é você economizar todo o resto depois, né? Freud dizia assim, me dá uma pessoa de 0 a 3, o resto não me importa. Mas é ali, né? E a gente, a São Paulo ainda tem 130 mil crianças em fila de espera para a creche, né? Você vê que eu disse que a gente vai resolver, mas... Eu sei, é meio difícil isso aí. Não, é meio difícil, 130 é muito difícil. Vai precisar de muito apoio da iniciativa privada. Mas eu sinto que a iniciativa privada ela tem essa disposição de ajudar quando ela percebe que aquele dinheiro vai para o lugar certo, que vai resolver. Está sendo feito de uma maneira correta. Correta e tal. Eu não tenho muito como não te perguntar um pouco para frente. Fica um pouco difícil eu não falar. Você fala, tua carreira é educador,
político saiu, voltou, ficou desiludido, mamamã. Você está agora animado, dá para ver, mas está animado em tudo que você está falando, então dá para ver. Como é que você olha para frente? Primeiro com a educação do país e tal, de São Paulo, e sobre você, que não tem como não perguntar. Olha, assim, eu sou um entusiasta, mas com o pé no chão, né? Então, eu olho com entusiasmo, mas com muita preocupação. Eu vejo coisas acontecendo no Brasil, né? E no mundo, de forma geral, que mostram um excesso de egoísmo das pessoas, né? O individualismo, que isso, para um educador, isso é muito preocupante, né? Porque a gente fica se perguntando assim, onde é que está o nosso erro? Que tipo de educação a gente está dando para essas pessoas que elas têm tanta responsabilidade assim, tudo no educador? Você acha que tudo é educação? Sai da gente, né? Assim, a humanidade... É educação, não é só da escola, mas é educação, é família e escola. Educação, né? Muito amplo, não do ponto de vista educador. Não só escola, mas é pai, mãe, assim, é exemplo, é família, né? Não você acha que está piorando? Você tem essa sensação? Eu acho que está piorando. Eu fico assim, eu gosto de analisar pessoas, até eu lá do escritor, só não é educador, mas às vezes eu fico vendo comentários nas mídias sociais ou numa reportagem, num site, qualquer que seja a reportagem. Quando você lê os comentários ali, quase sempre é para destruir aquela pessoa que está lá. Não é político só não, é jogador de futebol, é artista. Por que você acha esse ódio? Esse ódio ele não existia ou ele não tinha como ser manifestado? Qual que é a tua sensação? Porque existe essa sensação, várias pessoas com vários olhares, em momentos diferentes, você fala assim, está um pouco assustada com a capacidade de odiar que nós estamos. Eu acho assim, você tinha uma estrutura talvez de tempo muito diferente, né? Tudo bem, eu sou do interior, mas assim, no interior, a gente sentava à mesa, né? Você conversava, ouvia a contação de histórias, ouvir histórias. Você pega um Machado de Assis que desenvolveu a sua inteligência ouvindo uma madrasta contar histórias para ele. As pessoas conversavam muito, que é comum, isso era comum, né? Você vê hoje, o Bauman diz muito isso, a gente está numa estrutura de uma sociedade líquida. As pessoas elas não querem perder tempo com outras pessoas que não acrescentam alguma coisa imediata para elas. Eu não acho que era assim, eu acho que piorou nesse sentido. As relações humanas, elas ficaram muito egóicas, né? Eu me aproximo de você porque eu tenho... Não eram, Gabriel. Eu não sei, assim, eu acho que não. Eu sempre tenho um pouco de medo disso. De falar que piorou, né? Sabe por quê? Isso quer dizer que você está ficando velho. Será? Normalmente é velho que começa a achar, no meu tempo era mais legal e depois vai piorando. Porque assim... Será mesmo que piorou? Ou a gente é que agora percebe coisas que a gente não percebia? Pode ser. Ou existe agora uma oportunidade de aflorar coisas. A internet é isso, né? A internet, esses comentários, esse ódio, assim, quase absurdo. A última eleição, ou um pouco até agora, como tá, sabe? Esse clima de ódio absoluto em tudo. Parece que as pessoas, como eu posso, eu faço. Eu acho que talvez essa relação, agora eu posso, então eu faço. Eu posso xingar, ninguém sabe que sou eu que estou xingando, vai, ou sabe. Eu não sei, assim, eu acho, algumas coisas melhoraram. Do ponto de vista legal, o mundo melhorou muito. Dos direitos das pessoas, o reconhecimento desses direitos, né, das diferenças, da compreensão das diferenças. Esse é um lado. Agora, por outro lado, eu não sei se a gente está ficando velho mesmo, mas assim, às vezes eu olho alguns discursos, né, as pessoas assim, sempre preocupadas com elas mesmas e só com elas, né? E na verdade é o contrário do que eu acredito, por exemplo, de ser humano. Eu acho que o que move as pessoas o que move a nossa raça humana é essa capacidade de um cuidar do outro. Você se sente útil quando você é capaz de cuidar de alguém, quando você tem um tema para viver. E um tema para viver é cuidar de alguém. É você fazer alguma coisa que assim... Por que o Adib Jatene era fascinado por aquilo que ele fazia? É o exercício do cuidar. Eu me lembro que eu entrevistei no meu programa lá, eu perguntei para ele, né, quando agora eu estou num outro canal, estou na Rede Vida, mas eu perguntei para ele assim, o senhor se emociona quando o senhor morre um paciente seu?
Ele falou, eu me emociono quando morre, eu me emociono quando não morre, eu me emociono quando mais ou menos, e o dia que eu parar de me emocionar, não vou ser médico. Não precisa mais. Não precisa mais, porque assim, eu me alimento disso. Quando eu percebo assim, eu cuidei de alguém. Mas é raro isso. Mas não devia. Essa paixão assim, é raro de sentir. É raro você ver as Mas pessoas. muitas das pessoas fazem as coisas quase que sem sentir, me parece, né? Fazendo maquinalmente as coisas. Outras fazem reclamando, outras fazem amando, mas assim, é minoria, não é? Ou não também? Porque quando você fala é o sentido do humano e tal, quando você abrange toda a humanidade, olhando a história toda, e aí é que eu quero chegar, assim, quem que você acha que nós somos? Quem somos nós, esses humanos todos, assim? Não só esse recorte apaixonado. Tenta abrir o teu recorte, você conhece tudo, lá de trás até agora, olha um pouquinho, quem que você acha que somos nós? Kant dizia que tem umas pessoas que te puxam para cima, outras para baixo, né? Muitos filósofos tentaram compreender o que te leva a agir de uma forma ou de outra forma. Eu tendo a não acreditar que a perversidade seja algo natural. Eu acho que a perversidade nos faz mal. Embora, você acha que é aprendida? Eu acho que ela é aprendida. Você acha que vem com a gente? Você é meio russoniano, assim? Eu sou Aristóteles, Rousseau. Bom selvagem? Eu sou um mix de Aristóteles com Rousseau. Aristóteles também achava isso, né? Eu acho assim, que a gente tem... Você não acha que isso é um perigo? Na hora que a gente ignora o mal na gente mesmo? Não é como se o mal fosse uma coisa externa. Isso não impede um pouco da gente enfrentá-lo? Eu acho assim, eu acho que nós ignoramos o que nos faz bem. Nós temos uma série de escolhas incorretas porque a gente ignora que aquela escolha vai nos fazer mal. A gente entra numas ciladas na vida e acaba depois querendo resolver aquilo que fez e quer destruir alguém para destruir aquele outro porque a escolha foi toda errada, mas que vem de uma ignorância nossa do que nos realiza. Eu posso parecer ingênuo assim, mas eu nunca vi uma pessoa perversa em paz. Se você olhar os grandes daqueles homens caras que perversos... acreditam que o cara não dorme de noite? Eu sou. Eu acho que eles dormem bem pra caramba. Eu conheço o perverso, os perversos que eu conheço são atormentados. São pessoas que estão o tempo todo ali. Aí você pega... Não é um desejo teu isso? Não Porque sei. esse desejo... Agora eu vou juntar o cristão, o católico. Não é um desejo assim que isso seja... eles pagam pecados e tal. Não é uma vontade que seja assim? Não sei. Eu conheço um monte de gente má de verdade que dorme muito bem. Porque ele não acha Toma que é mal. remédio, Eu não conheço o cara que é... Pode ser, mas assim... mas eu não conheço o cara que é mal que acha que é uma má pessoa. O cara que é as más pessoas não se acham más pessoas. Não, mas elas só acham que estão fazendo aquilo que tem que ser feito. Mas eu vou sacanear esse, eu vou sacanear aquele. Ele tem a consciência que ele está sacaneando. Eu vou destruir aquele outro. Com a ideia de que é isso que a vida é assim. É isso que tem assim que ser mesmo, feito. E não que eu fortes, sou mal. Né? Então, os fortes. Então, o cara não se sente uma má pessoa. Por isso que eu não tenho certeza. Eu acho que uma vontade que você tem... Desculpa, né? Não é você. Acho que às vezes a gente mesmo tem uma vontade de falar, pô, não é possível que isso seja a gente. Não sei. É claro que a gente não tem certeza absoluta sobre essas coisas, mas você sabe que um dos prazeres que eu tenho na vida, assim, que a Academia Paulista me dá, é conviver com gente muito mais velha do que eu, né? E beber da sabedoria deles, né? Então, assim... o que eles acham? Você pega a Lígia Fagundes Telles, um Paulo Bonfim, às vezes aos domingos a gente almoça juntos, né? A Lígia, o Paulo, Naline e eu. É tão legal a reflexão que eles têm sobre vida, sobre ser humano, sobre pessoas que se realizaram ou não, sobre os atormentados, né? A Lígia, ela tem uma forma tão linda de ver a vida, embora ela tenha contos absolutamente cruéis, né? Mas na visão dela, essa crueza com que ela descreve algumas personagens é para despertar nas pessoas exatamente isso que eu falei, a percepção de que não façam isso porque não é isso que vai te realizar. É interessante, né? Você
Não sei se é ingenuidade, pode até ser que seja ingenuidade, mas assim, eu só consigo ver gente realizado quando ele é capaz de cuidar de alguém. Não é muito uma coisa só, não é muito uma coisa ingênua, porque você tem hoje países que para o morador de rua, né, para a população em situação de rua, não se matar ou melhorar, ele dá um cachorro para ele cuidar do cachorro e por causa disso ele encontra um sentido para a vida e ele começa a melhorar um pouco. Não, eu acho, a ideia de que cuidar se de alguém, relacionar autenticamente, isso que é viver, eu acho que está ok. É um pouco o que está por trás do que você está falando, é que você está sempre colocando cuidar. Já mas te convenci um pouco, hein? Não é nem que eu não acho, não. Mas assim, a ideia de se relacionar, é isso que faz a vida, faz sentido, né? Quer dizer, que não faz sentido a vida sem a relação. Seja ela com o cachorro, seja ela de que coisa. É ok, acho que está ok. E eu quero repetir o quem somos nós, porque a gente foi parar num outro mundo. Né? Assim, falamos um monte de coisa, né? Atiramos para tudo quanto é lado. Quem que somos nós, na sua opinião e com a tua experiência? Eu acho que nós somos seres em construção. Nós vamos nos descobrindo, né? Como eu sou aristotélico, eu acho que o ser humano é bom. Eu acho que a natureza humana está ligada a um elemento de bondade do ser humano. Eu acredito, eu não consigo acreditar na realização de uma pessoa com perversidade. Eu acho que Hitler não se realizou e Francisco de Assis se realizou. Acho que Teresa de Calcutá conseguiu se realizar. Acho que a Madame Curie que descobriu. Não é assim que essas pessoas não têm sofrimento. Porque, como a gente falou, o sofrimento tiveram muitos. Faz parte de existir. Mas é essa coisa assim, ó, essas pessoas encontraram um tema para a vida delas. Você encontrou um tema para a sua vida. Então você vai sofrer. Mas assim, você percebe que no seu agir, a quantidade de coisas positivas que você conseguiu criar na mente das pessoas, tocar nas pessoas, eu tenho a clareza disso. Assim. Você não consegue ver um professor que não seja generoso, realizado, porque ele até pode ser professor, ele vai contar os dias para a aposentadoria dele, ele vai tocando, mas assim, ele não está realizado, porque falta alguma coisa para ele, ele não tem essa consciência do tamanho da ação que ele pode realizar naquilo que ele faz. Esses dias eu escrevo para vários jornais aí, escrevo para o Diário de São Paulo, escrevi sobre um taxista que eu entrei no táxi, estava tocando aquela música do carteiro lá, Quando o carteiro chegou. O carteiro toca essa música ainda? Tava no iPod dele. No iPod dele. Aí ele é jovem, né? Eu falei, nossa, eu gosto muito dessa música, né? Aí foi para uma outra música, Só Vingança, Vingança, que é o tempo. Eu falei, pô, que repertório, né? Para sua idade. Eu falei, meu pai é violeiro. E a gente gosta dessas canções, tal, eu acho muito legal. E aí ele foi contando da vida dele, aí entrava numa outra música, ele comentava com a música, ele falou, você sabe que minha mulher está grávida? E eu deito na barriga da minha mulher e canto para o meu filho, porque eu acho que essa música já vai preparar o meu filho para chegar bonito no mundo, né? Como eu, assim, eu adoro ser taxista, viu, Chalita? Eu adoro, assim, eu gosto, as pessoas entram aqui, eu percebo assim, se o cara está meio quieto, eu tenho que respeitar o silêncio dele, né? Porque às vezes está com um problema. Às vezes eu falo uma ou outra palavra para ver se ele está com vontade de conversar. E vai. Aí você sai e você fala assim, putz, olha que legal. Quer dizer, você não precisa ser um grande cientista. Em qualquer profissão, quando você percebe, olha, naquilo que eu faço, eu repercuto de forma positiva na vida de alguém. E me realizo de alguma maneira. Né? Pô, porque o que é a vida, né? Um dia eu dei uma palestra lá em Divinópolis, aí fui tomar café com a Adélia Prado. A simplicidade daquela mulher, né? O que é a vida? O que é a vida para ela? Para você? Para mim, a vida é um tempo curto demais, né? Podia ser mais longo, em que você tem... Isso enquanto você está aí bem, né? Quando você estiver velhinho, caquete, você vai achar que tá na hora de acabar, né? Não sei. Olha, tem gente naquela academia com 96, 97 anos de idade escrevendo, falando, pensando no futuro. Você pega uma Bibi Ferreira... Cada vez que eu saio com a Bibi para jantar, tem um outro projeto. 93 anos, aí estava fazendo a Piaf, Sinatra, o ano que vem eu quero fazer isso, o outro ano aquilo. É claro que a pessoa com essa idade sente a fragilidade física e tal, mas assim, é isso, é a opção pela vida. É esse gosto, assim, eu gosto de viver. Eu tenho prazer. A Hebe que falava isso, né? Eu brincava assim,
Acho que eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena, né? Ela que dizia isso. Exatamente. Tenho pena de morrer, porque é bom. E assim, e pode não ser bom, Celso. Você pode viver uma vida que você chega em casa, puto da vida de chegar em casa, irritado porque você chega em casa, porque você quer, porque assim, não é a mulher que você queria, ou não é o homem que você queria, não é a coisa que você queria, não é o trabalho que você queria. Não é... Então é uma incompetência da gente com a gente mesmo, né? Aí você fica atormentado. Também. Né? Falta de oportunidade também. Senão parece que é sempre a pessoa que é responsável pelos seus... E não é. Né? Então, se você não, é muito difícil, nós somos produtos do meio. Se você não tem referenciais próximos, não tem quem estenda a mão, não tem... É muito difícil a pessoa sozinha. Eu fui aluno de escola pública, como eu contei, minha mãe achava que ler não é... Mas assim, eu tive um pai incrível, uma mãe amorosa, mas uma Ermelinda no asilo, um Montoro que eu conheci meio por acaso. Assim, são pessoas que, professores da escola pública, professoras, eu tinha uma professora, Helena Porto de Barros Gomes, que era maravilhosa, acho que eu sou professor por causa dela. Eu ia para casa e falava assim, eu quero ser igual a essa mulher, né? Falava, mãe, usa o cabelo igual a professora Helena Porto de Barros Gomes. E ela usava um laque enorme, né? Não está na moda esse... Falei, use igual, porque ela tinha alguma coisa. E às vezes, eu volto, né? Todo ano eu começo, eu fico pensando assim, o que a Helena Porto de Barros Gomes tinha? Que eu gostaria de ter também como professor. O que eu faço para ser um professor inesquecível para os meus alunos, né? Eu acho que é isso que nos move, assim, você pensar no que você faz, que sentido você encontra com aquilo que você faz, né? Tirando a questão religiosa, acho que respeito os religiosos, não religiosos, mas assim, se a gente não tem um tema para viver, a vida o Paulo Coelho chama isso de lenda pessoal. Uma lenda pessoal. Né? Todo mundo tem que ter a sua e né? realização é tentar fazer honestamente e viver a sua lenda pessoal. É mais ou menos isso. É de um outro jeito, mas me parece isso que você está falando. Então nós somos pessoas ou seres em construção. Isso. Racionais, né? Não sei... Parece. Às vezes. Você vê um filme de guerra, você vê uma coisa, você fala assim, e aí, né? Até quando a gente vai resolver os nossos problemas assim? A nossa relação com animais é estranha também, né? É uma coisa assim que, às vezes você vê cenas de crueldade do homem com o animal, você fala assim... Como objeto. Aquela dor do outro não toca em você, Eu costumo falar bastante isso. Acho que enquanto a gente enxergar ou uma outra pessoa, ou um outro ser, como objeto e não como outro sujeito, a gente vai ter muita dificuldade de resolver essas questões. E tem uma outra definição que eu acho legal do ser humano, que é um ser incompleto e imperfeito, né? Quando você se reconhece incompleto, imperfeito, você melhora, porque você também compreende que o outro é incompleto ou imperfeito. Às vezes a gente cobra do outro coisas que nós não somos capazes de dar. Claro. E que talvez na mesma situação do outro a gente também agiria daquela forma. Então você cobra coisas do outro como se você fosse perfeito ou completo, né? Aí vem, né, os valores. Vê o cisco, né, no olho do outro e não vê o graveto no seu, como Jesus falava. Compaixão, que é uma coisa linda, né? Sentir a dor do outro. Amor, né? A gente tem medo de falar de amor, mas para mim o amor em última análise é o que dá significado a tudo. É o amor que te retira da multidão. Você anda numa cidade como São Paulo, você entra no metrô, ninguém te conhece, aí você entra no ônibus, ninguém te conhece, você vai, aí você chega na sua casa, vem seu filho correndo e te abraça. Isso te tirou da multidão. Porque para aquelas pessoas, se acontecer alguma coisa com você não tem significado, para o seu filho tem, ou para o seu cachorro tem, ou para a sua mulher tem. Acho que mais para o cachorro, brincadeira. Eu tenho 2 cachorros que sempre fazem festa, que não te cobram nada. Se você engordar, não vão falar. Se emagrecer, não vão reclamar. Né? Se estiver com a camisa amassada, tudo bem. Maravilha, Gabriel. Obrigado. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.